Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. O que é a nossa vida, meus irmãos? Se não levantar cedo para trabalhar e voltar para casa no final do dia, para poder ganhar o pão de cada dia. O pão cotidiano, para alimentar a nós, alimentar os filhos. É para isso que o pai trabalha, que a mãe trabalha. É nisso que muitas vezes se resume os esforços humanos para colocar o pão dentro de casa. O pão que o próprio Senhor disse aos nossos pais no paraíso, o pão ganhado com o suor do rosto. Mas é preciso ter consciência e ao mesmo tempo serenidade na vida para entender que a vida não se resume na luta pelo pão de cada dia. E que não falte, porque muitas vezes, quantos pais de família querem trabalhar e a falta do trabalho, ou até de um trabalho digno, ou quantas vezes o esforço humano não é compensado. Mas eu não posso deixar de anunciar aquilo que Cristo está anunciando a nós. Sim, é necessário trabalhar, buscar o pão cotidiano, para que não falte o alimento, não falte o necessário, não falte o importante dentro de nossas casas e famílias. Mas é importante também dizer que nós não podemos viver em função somente de trabalhar. Não podemos viver somente em função de ter pão dentro da nossa casa, ter o alimento, ter as nossas necessidades satisfeitas, saciadas com o fruto do nosso trabalho. É preciso um esforço pelo alimento que permanece até a vida eterna. Porque, senão, que frustrante será a nossa vida se ao chegarmos no ocaso dela e olharmos o que fizemos da vida. Só trabalhamos? Só labutamos? Não. Nós buscamos a cada dia o pão da vida. O pão que dá sentido à nossa vida. Por isso, um pai e uma mãe que trabalha para colocar o pão dentro de casa, trabalhe, por favor, para alimentar os seus com o pão da palavra, com o pão da vida, com o pão que é Jesus. Alimente a sua casa de Deus, alimente os seus filhos, alimente a sua própria vida com Jesus, palavra viva, com Jesus, o pão vivo da palavra, com Jesus, o pão vivo na Eucaristia, com Jesus, o pão da vida que nos dá vida a cada dia. Alimente. E isso se faz no cotidiano da vida. Isso se faz alimentando na hora das refeições com a palavra. Isso se faz com a oração cotidiana. Isso se faz com se colocar na presença de Deus. Não permita que a família se reúna somente em torno da mesa para comer, mas que a família se reúna em torno da palavra, que a família se reúna em torno de Jesus, que coloquemos em Jesus toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, que o nosso esforço e não cansemos de nos esforçar para que Jesus seja o alimento da nossa casa e da nossa família. Esforce mesmo, porque esforçar é colocar realmente força na nossa luta. E a gente só consegue colocar Jesus em nossas casas se nós nos esforçarmos. Porque se você faz corpo mole, se você segue a tendência do cansaço, do desânimo, se você esmorece, se você deixa de rezar, se você não leva os seus para rezarem, se você não traz a palavra para dentro de casa, ela vai saindo, ela vai perdendo espaço, ela vai perdendo lugar. E Jesus tem perdido lugar em nossas casas, para a televisão, para a internet, para as redes sociais, para os smartphones. E Jesus tem perdido lugar para a diversão, para a distração da vida. E nossa vida está se tornando sem sabor, sem gosto, porque não estamos nos alimentando de Jesus, o pão da palavra, Jesus, o pão da vida, e não estamos alimentando os nossos. Por isso se esforce, não somente pelo pão cotidiano, mas se esforce para que na sua casa tenha a cada dia
o pão que dá vida e vida eterna. Deus abençoe você.